Oi, pessoal! Então, a gente está começando esse vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre o orixá Oxóssi. Tá aqui as filhas de Oxóssi para falar sobre ele. Mãe Laisa, mãe Grazi, hoje aqui com vocês, nesse cenário maravilhoso que vocês também conhecem e apreciam. Vamos lá, Laisa? O nosso produtor também é filho de Oxóssi, tá? Ele também tá ajudando aqui. Ninguém tá vendo ele, mas ele tá ali atrás. A gente vai começar com algumas perguntas. O significado do nome Oxóssi. Caçador noturno, aquele que caça à noite. Então, ele é muito ligado à caça, como todo mundo já sabe. Eh, E por que ele é visto como caçador? Porque ele sempre foi visto como o que trazia o suprimento. É ele que alimentava, a aldeia que ele vivia. Então ele trazia caça, ele cuidava, pra trazer água potável, para trazer conhecimento, proteção. Ele também protegia a aldeia contra invasores. É que lembrando que Oxóssi também não era só o caçador, mas ele era protetor, ele era guerreiro, tanto que ele era considerado como rei nessas aldeias que ele cuidava tanto, com tanto dedicação. Um líder, né, Isso, um sabe líder. liderar. E de quem que ele é filho? Oxalá e Iemanjá. Irmão de Exu e de Ogum. Ogum, e foi o irmão mais próximo dele. Sabe por quê? Porque ele que ensinou ele a caçar, ensinou ele a guerrear, e a proximidade veio com o tempo. Tem muitas lendas onde eles são muito parceiros, tanto que na própria gira, vocês podem sentir a conexão que é quando a gente chama caboclo e quando a gente chama a linha de Ogum. É uma energia parecida, mas tem as suas diferenças. Mas ao mesmo tempo, uma com a outra, elas se unem de uma forma que nem a gente sabe explicar. Uhum. Aquela coisa de guerreiro, os 2 têm muita sintonia nessa parte. E também foi Ogum que presenteou Oxóssi com o arco e a flecha, que é o principal instrumento dele. É mais conhecido como Ofá. Isso. E qual o local, o ponto de força de Oxóssi? Matas fechadas. A gente diz matas virgens, né, mas é aquela, assim, que o homem não tá lá, não é assim aqui, qualquer lugar que tenha uma plantação, é a mata fechada que tu pede licença para entrar, porque não tem pessoas que vivem, que convivem naquele ambiente. Isso. Lembrando que quando vocês estiverem em algum local desse, pedir licença ao Oxóssi. Vão no rio, tem mata, pedir licença ao Oxóssi, pedir licença ao Oxum. Na praia, a mesma coisa. Sempre que vocês estiverem num ponto de força de um orixá, pedir licença, em forma de respeito. Uma coisa muito importante até para vocês já ficarem, terem ciência que o Oxóssi é muito ligado à liderança, então ele tem muito isso de, problemas com hierarquia, ele tem dificuldade de lidar com hierarquia. Isso é uma característica e geralmente é por filho que está, em desequilíbrio, Isso. vamos colocar assim. Então já fica aí um pouquinho, assim, da característica de Oxóssi. Lembrando também que Oxóssi não é só a conexão com a mata, correr no meio do mato com os animais, vai muito mais além do que isso. É muito Oxóssi, mais. ele vai ensinar muito sobre paciência, sobre perseverança, sobre ter um objetivo e sempre te lembrar constantemente que quando você decidir alguma coisa, seja certeiro, porque você só tem uma única flecha para tirar. E também, depois de um tempo, a gente percebe que ser filho de Oxóssi é às vezes se sentir perdido, mas sempre tu sabe onde voltar, sempre sabe que tem alguma direção, tu só precisa parar, respirar, colocar a cabeça no lugar que tu encontra sempre a direção, tu sempre tem muita direção. E também tem a questão de fartura, né, que teve momentos, comigo já aconteceu, né, de me desesperar, achar que: "Meu Deus, vai faltar comida em casa, eu não sei mais o que fazer", e eu virar pra ele e pedir: "Me ajuda, pai Oxóssi".
E logo depois eu tive toda a ajuda dele com a minha despensa cheia. Que Ele Oxóssi sempre também provém. Quando a gente precisa, ele tá ali sempre ajudando, Isso. principalmente nessa parte, porque ele provém o lar, né? E ele sempre vai estar buscando por isso, principalmente para quem é filho. E a paciência, principalmente, né? Porque. Ai, Oxóssi adora ensinar, adora testar a nossa paciência para ensinar a gente a ter mais paciência. E a dar mais valor nas coisas pequenas também. Porque o Oxóssi faz questão de tirar as coisas que a gente tem, de que a gente não dá valor, que a gente olha como uma coisa pequena. Às vezes é uma pessoa do nosso lado, né, que a gente não dá tanto valor assim, mas quando ele faz questão de tirar, é pra gente entender o valor que faz, o valor que tem pra gente e pra nossa vida, não em questão de dinheiro, mas em questão de ajuda, em questão de companheirismo. Às vezes é um alimento que pra gente é tão pouco, mas que sustenta muito mais do que a gente imagina. O Oxóssi é muito simples, né? Isso. Ele é visto até como um orixá que mora numa casinha de barro, porque ele tem essa simplicidade. Ele dá valor para as coisas simples, para o básico. Tu não precisa ter uma fartura que alimente tu e mais 3 famílias. Não, te alimentando, te sustentando já é o suficiente. Tu não precisa mais do que tu precisa. Isso. Ele vai ensinar bastante para não só quem é filho, né, mas Para quem todos que cultua, para pedem para todos que ele. pedem para ele, ele vai fazer questão de te ensinar muito sobre isso, sobre desperdício. E ter noção de que a comida, tu trabalha para conseguir a comida, tu vai atrás da caça. Então tu tem que ter uma paciência para conquistar. E às vezes o pouco que tu tem é o que tu vai utilizar. Tu não precisa ter, tem fartura, mas a fartura é aquilo que te sustenta, sustenta quem precisa. Não precisa ser exagerado, porque daí o desperdício ele vai fazer questão de puxar a tua orelha assim. Vai te ensinar. E não vai ser fácil. Nem um pouco. Então agora eu vou ler para vocês trazer um pouquinho mais de conhecimento para vocês sobre esse orixá. A gente tem o sincretismo dele na Igreja Católica com São Sebastião e São Jorge na Bahia. Mas aqui a gente cultua mais com São São Sebastião. Sebastião. E o dia dele é 20 de janeiro. Até já trazendo aqui para vocês, a gente sempre faz a lavagem de ori por esse período, para já saudar também, festejar essa data e começar o ano com uma limpeza bem profunda no nosso ori. Saudação. Okearo. O que significa isso? Salve aquele que fala do ponto mais alto. Área de atuação: subsistência, o trabalho, demandas, determinação, fartura. O elemento dele é terra. Dia da semana: Quinta-feira. cor da guia. Verde. Pedra a gente tem esmeralda, amazonita, calcita verde, quartzo verde. São essas pedras mais ligadas na cor verde. Bebida: Cerveja branca, vinho, água de coco, chás de algumas ervas também, diversos, né? amalá. A gente faz geralmente com milho cozido, mandioca assada e as frutas, né? Coco. Coco, principalmente. Coco é Coco é de Oxóssi, galera. frutas, Frutas todas. todas as frutas. Só não ofertem com mel. De resto, tá tudo certo. Qualquer Só não fruta. coloca com mel. Flores, a gente tem as flores do campo e as palmas. Algumas ervas: Várias ervas. sabugueiro, folhas de jurema branca, malva cheirosa, malva arisco, drazena, cipó, alfavaca, guiné caboclo, samambaia. Ai. A gente tem um traumazinho com samambaia. Como filhas de Oxóssi, quando a gente precisa de samambaia, A gente nunca encontra. não encontra. Quando a gente não precisa, tem até no chão brotando. No chão de casa, Literalmente. literalmente. Local de oferenda: Matas fechadas. fechadas.
Até se em janeiro a gente for lavar o ori nessa mata, Uhum. vocês vão estar conhecendo. É. A gente já aproveita e já faz uma oferenda, né, pra Oxóssi Para com algumas comemorar a data frutas. dele. E a gente faz a lavagem de ori, faz a entrega, né, faz a lavagem de ori, e as frutas a gente pode consumir depois, porque todas elas vão estar com um axé maravilhoso. Vocês nunca vão comer uma fruta tão boa quanto depois de uma oferenda. Os animais dele são porco do mato e aves malhadas. E o instrumento, Ofá. que é o arco e flecha dele. Agora vamos falar de uma lenda de Oxóssi. Vou ler uma lenda para vocês. Oxóssi era ajudante do irmão Ogum e carregava suas flechas. Certo dia, numa das caças, entrou o irmão Ossain, que vivia na floresta e era um mago. Ossain enfeitiçou e Oxóssi ficou servindo a ele por algum tempo. Quando o efeito do feitiço passou, Oxóssi quis voltar para casa, mas a mãe e a mãe já não aceitou. Então Oxóssi voltou para a mata e foi morar com Ossain, que lhe ensinou todos os mistérios da floresta e de seus habitantes. Desde então, Oxóssi se tornou um grande caçador, passando a garantir a alimentação da família, defendendo os animais e plantas de pessoas que matam sem necessidade. Até um ponto assim interessante para vocês entender, os iorubás eles contavam muito sobre os orixás através de lendas para os povos deles, até para as crianças menores entenderem. Então vocês vão ver assim com o tempo até em contos, livros, tem muita lenda de cada orixá para explicar sobre as virtudes, sobre como eles chegaram a ser considerados orixás, enfim, porque é uma forma de trazer eles mais pro humano, para perto da gente, dos povos se sentirem mais próximos dos orixás. Tanto que até essa lenda que eu li agora não é uma lenda tão conhecida. A mais conhecida é aquele que Oxóssi foi lá, comunica a flecha, que matou o pássaro gigante, e assim vai. Só que tem várias. Se vocês forem Sim, muitas procurar, lendas. tem muitas e muitas interessantes, bem, bem lindas também. Trazem sempre uma mensagem. Às vezes a gente quer se conectar com aquele orixá, talvez ali vocês encontrem uma forma de se conectar, de entender melhor como ele trabalha. É bem emocionante. Também tem que saber interpretar. Porque tem algumas lendas assim que são mais pesadas, que daí se tu for olhar vai ser mais para um lado mais sombrio do orixá, mas todas trazem uma virtude, uma explicação plausível para aquele determinado momento para o orixá. Certo? A gente fica aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até um próximo videozinho. O Igor tá dando tchau pra vocês ali atrás. Sou filho do guerreiro de uma flecha só. Sou filho de Oxóssi caçador. E todo bom guerreiro não anda só. Tem sempre um irmão merecedor. O rei